Isabela também entrou. Boa tarde, Isabela. Oi, tia. Tudo bem, boneca? Sim. Vamos lá, então. Ciências, página 32. Quem tiver também um lápis de cor vermelho, já pode deixar separado aí, que a gente vai precisar hoje, tá bom? Tá bom. Podemos? Todo mundo já abriu? Sim. Então vamos lá. Achou aí, Murilinho? Sei. Então vamos lá. Muito bem, ó. Na nossa última aula, nós falamos das teias alimentares, das cadeias, desculpa, alimentares, hoje que nós vamos falar da teia, né? Nós falamos das cadeias alimentares e nós vimos a relação delas, né? Como é aí uma sequência de uma cadeia alimentar. Então, nós vimos que temos os seres produtores, né? Que são as plantas que produzem o seu próprio alimento, os seres consumidores, que nós temos neles os animais herbívoros, os animais carnívoros e os onívoros, né? E nós temos também os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que têm um papel muito importante também, né? Porque eles interferem aí, né? Eles interferem aí, são seres vivos que fazem a decomposição, né, dos organismos mortos e que ajudam, então, depois de novo a planta a retirar os nutrientes do solo para começar tudo de novo. E aí nós vimos aqui na página 28 essa cadeia alimentar aqui, no caso, essa aqui é uma cadeia alimentar aquática, ó. A planta, que no caso aqui é a alga marinha, né, a alga, ela serve de alimento para o caramujo, que é um animal herbívoro, que é um consumidor. O caramujo serve de animal para o lambari, que também é um consumidor. E o lambari serve de alimento, serve de animal, não, gente, serve de alimento, desculpa. Serve de alimento para o peixe maior e o peixe maior serve de alimento para a garça. Então, a cadeia alimentar é sempre assim, a gente vai fazendo uma sequência. Hoje a gente vai falar um pouquinho das teias alimentares. Quando a gente fala de teia, vocês lembram de quê? Teia de aranha. Exatamente, de aranha, não é cheio de como se fosse linhas, né, para lá e para cá, assim, todas entrelaçadas? Então, olha só, quando a gente fala de teia, é exatamente isso. Quando a gente fala de teias alimentares, é porque é o entrelaçamento de diversas cadeias alimentares. Como assim, tia? Como que funciona? Olha só. Lá na nossa natureza, nós temos alguns seres vivos que eles têm mais de uma fonte de alimentação. Eles não se alimentam só de um tipo de planta ou só de um tipo de animal. Então, às vezes, um ser vivo serve de alimento para vários outros seres vivos. E aí, quando nós entrelaçamos as cadeias, quando elas se misturam, as cadeias alimentares, nós chamamos então de teias alimentares, porque teve aquele entrelaçamento. Então, olha só, observem essa imagem aqui. Nós temos aqui nessa imagem um exemplo de teia alimentar. Por quê? Se eu fosse ter aqui uma cadeia alimentar, olha só o que, que eu poderia fazer. Eu poderia falar assim, a grama, né, a planta que a grama serve de alimento para o cervo e o cervo serve de alimento para o gavião real. Pronto, aqui eu teria uma cadeia alimentar. Ou então, eu poderia ter falado assim, ó, a grama aqui serve de alimento para jararaca, jararaca serve de alimento para arara azul e a arara azul serve de alimento para o gavião real. Aí também seria uma cadeia alimentar. Agora, vocês perceberam que aqui tem uma setinha para lá, uma setinha para cá, e tem um monte de seta que está indicando um É animal até serve de alimento, confuso isso, tia. né? Mas sabe por quê? Olha só o que significa aqui, olha só. A grama serve de alimento para o cervo. O cervo, ele serve de alimento para o gavião real, mas também serve de alimento para a jararaca. Ó, aí a jararaca serve de alimento para o gavião real.
A arara azul, ela serve de alimento para a jararaca e serve de alimento para o gavião real. Esse buriti, que é essa fruta aqui, serve de alimento para a arara azul serve de alimento para a jararaca, serve de alimento para o gavião real. Então, vocês perceberam aí que tem alguns seres vivos que são alimentos para mais de um, perceberam? Por exemplo, a jararaca, ó, ela serve, a arara azul, ela serve de alimento para a jararaca, mas também serve de alimento para o gavião real, né? Então, quando tem aí várias cadeias alimentares juntas, entrelaçadas, quando um ser vivo ele pode servir de alimentos para vários outros seres vivos, aí nós chamamos de teias alimentares, tá? Nós chamamos de teia alimentar. Por exemplo, aí vocês viram então que a jararaca, ela pode se alimentar dos filhotes de cervo, ó, porque o cervo serve de alimento para a jararaca, e também pode se alimentar da arara azul, né? E outra coisa, o gavião real pode se alimentar desses seres que a tia falou e também da jararaca. Então tem um entrelaçamento. Não é assim, um serve de alimento, igual lá na cadeia alimentar. Esse serve de alimento para esse, que serve de alimento para... E vai aumentando a cadeia, vai seguindo a sequência. Aqui são alguns seres vivos que servem de alimento para vários seres vivos ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, nós já identificamos aí, então, algumas cadeias alimentares, logo no início. Deu para vocês entenderem, então, a diferença de cadeia alimentar e teia alimentar? Sim. Ok? Sim, todo mundo? Ou alguém quer que eu te explique de novo? Não. Deu? Então, vamos. Então, olha só, nessa outra página aqui, vocês vão entender um pouco melhor ainda. Olha só. Para que os seres vivos sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que ela se mantenha em equilíbrio. Quando um grupo de seres vivos reduz, desaparece ou aumenta muito em um ambiente, ocorre um desequilíbrio na teia alimentar. Olha só, vamos separar aqui então o que é cadeia e o que é teia. Observem, esqueçam aqui agora o rato e o coelho, tá? Faz de conta aí que vocês não estão vendo essa parte aqui. Olha só, uma cadeia alimentar. A planta, que é o nosso produtor, serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário, que é um herbívoro, só come plantas. O gafanhoto serve de alimento para a serpente, que é o consumidor secundário, que é carnívoro. A serpente serve de alimento para o gavião, que é o consumidor terciário. Então, aqui nós temos, ó, gavião consumidor, serpente consumidor, gafanhoto consumidor, planta produtor, porque é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. A gente viu isso na outra aula. Aqui nós temos uma cadeia, ó, a planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para a serpente, que serve de alimento para o gavião. Uma cadeia alimentar, certo? Agora, quando eu misturo mais seres vivos que servem de alimento para um mesmo ser vivo, por exemplo, ó, a planta serve de alimento para o gafanhoto, serve de alimento para o coelho e serve de alimento para o rato. Aí, o rato serve de alimento para a serpente, o coelho também é alimento da serpente e o gafanhoto também é alimento da serpente. Então, aqui eu tenho uma teia alimentar, ok? Deu para entender direitinho, não deu? Deu. Então, vamos lá. Então, olha só. O que acontece? Como é que causa um desequilíbrio nas cadeias alimentares, nas teias alimentares? Olha só. Nós temos aqui, então, vamos observar. Olha a pergunta. Observe a teia a seguir. Olha a pergunta. O que aconteceria se a população de gaviões desaparecesse desse ambiente? O que ia acontecer aqui, gente? Se aqui o gavião acabou, ficou extinto, não existe mais, o que ia acontecer aqui nessa teia? Pode falar, não precisa ficar com medo, não. Primeiro, o que ia acontecer com o número de serpentes? Já que não tinha gavião para comer a serpente. Ficar extinto. Não, o gavião sim, Murilo, o gavião ia ficar extinto. Se o gavião ficasse extinto, se ele acabasse, e se não tivesse gavião para comer a serpente, o que ia acontecer com a serpente? Ia aumentar.
E isso ia aumentar o número de serpentes, não é? Por quê? Não tinha mais o predador da serpente, não tinha mais o gavião para comer a serpente, e aí ia aumentar o número de serpentes. Aí o que acontece? Aumentando o número de serpentes, ia ter que ter mais rato, mais coelho, mais gafanhoto, para conseguir alimentar esse monte de serpente. Então, olha só, se os gaviões, que são os predadores, se eles desaparecessem, o número de serpentes ia aumentar. E isso ia impactar na população dos ratos, dos coelhos, dos gafanhotos, porque eles servem de alimento para a serpente, tá? Então, olha só, o desaparecimento do gavião ia causar um desequilíbrio nas teias alimentares, ia causar um desequilíbrio ambiental. Deu para entender? Então, olha só, por exemplo, se a serpente sumisse, desaparecesse, ia aumentar o número de ratos, o número de coelhos, o número de gafanhotos. Então, iam precisar de muito mais plantas, porque já que ia aumentar essas populações aqui, ia precisar de mais plantas para alimentar. Ia causar um desequilíbrio. Deu para entender? Então, olha só, as teias e as cadeias também estão aí em equilíbrio ambiental. Agora, não é só entre os animais que pode ocorrer essa situação de desequilibrar o ambiente nesse sentido. O ser humano também pode causar o desequilíbrio nas teias alimentares. Como? Quando o ser humano provoca o desmatamento, a caça, aquela pesca descontrolada que eles pegam muita quantidade. Quando eles vão construir cidades e estradas em áreas naturais, porque eles têm que desmatar. Então, quer dizer, se desmata, tem alguns animais que vão ficar ali sem o fruto que eles comiam, sem as folhas das árvores que eles se alimentavam. E aí o homem, então, também ajuda a causar um desequilíbrio nas teias alimentares. Beleza? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Na próxima página, tem um texto que a tia vai ler rapidinho para vocês aqui, para a gente conversar sobre as perguntas da outra página, tá bom? Prestem atenção aí para a gente entender que vai falar um pouquinho também desse desequilíbrio. Olha só, os oceanos têm socorro. A pesca excessiva, ou seja, quando é muita, né, nos oceanos de todo o mundo, tem provocado um grande desequilíbrio ambiental nos ecossistemas marinhos. Alguns exemplos de seres vivos que sofrem com essa ação são o bacalhau, o atum e o tubarão. A pesca descontrolada dessas populações está reduzindo, está diminuindo, né, drasticamente, de forma muito rápida, o número desses seres vivos nos oceanos, colocando-os em risco de extinção. Além disso, a redução da ocorrência desses peixes nos oceanos faz com que as populações das espécies que são seu alimento aumentem, enquanto as populações que são seus predadores diminuem. Esse desequilíbrio pode causar grandes mudanças nos ecossistemas marinhos, afetando todos os seres vivos que habitam a região. Um exemplo de desequilíbrio ambiental nos oceanos foi a pesca excessiva de anchovas, um tipo de peixe, e sardinhas que ocorreu na década de 1970 em um país africano. As anchovas e sardinhas alimentam-se de algas microscópicas, entre outros seres vivos. Com a diminuição desses peixes, as merluzas que se alimentam de sardinhas começaram a desaparecer. Por quê, gente? Elas não tinham alimento, então começaram o quê? A morrer. As populações de pinguins africanos e das aves alcatraz do cabo, que se alimentam de anchovas e sardinhas, também foram afetadas. Um verdadeiro desastre ambiental. A boa notícia, olha só algumas coisas que a gente pode fazer, ó. A boa notícia é que algumas atitudes adotadas em nosso dia a dia podem contribuir para reduzir o problema da pesca excessiva nos oceanos. O que é que nós podemos fazer? Ó, reduzir o consumo de peixes, né? Comer menos peixe, dar preferência ao consumo de peixes que são capturados de forma artesanal, em pequenos barcos, né? Sem ser aquelas grandes empresas pesqueiras. Pressionar também os governantes para elaborar leis mais rígidas para a pesca na costa brasileira. Então, são algumas atitudes que nós podemos ter. Então, olha só, com esse texto a gente percebe o quê? Quando
eles pescaram muito um tipo de peixe. Lembra que nós vimos lá atrás, ó? Lembra que nós vimos aqui que os lambaris, esses peixes menores, servem de alimento para os peixes maiores? Então, se todo mundo começar a pescar lambari, 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 eles vão diminuir. Então, os peixes maiores vão ficar sem alimento. É nesse sentido que o texto está falando para nós dessa pesca descontrolada, tá? Aí na página 35, tem 3 perguntinhas para a gente conversar. Não precisa escrever nada aí. Quem escreveu, ótimo. Quem não escreveu, não precisa. A gente vai conversar. A tia quer ouvir a resposta de vocês. Olha só. De acordo com o texto, responda. Quais são as consequências da pesca excessiva nos oceanos? Essa pesca exagerada aí causa o quê? O que acontece quando eles começam a pescar demais assim? Fica menos peixe no... Isso. Pode falar. Fala de novo. A Lara falou e quem mais falou? Repete aí, Lara. Fica menos quantidade de peixe? Aquela população que a gente já viu que são várias espécies, né? Os vários organismos juntos ali, a mesma espécie vai diminuir e pode até entrar em extinção. E outra coisa, vai desequilibrar também o quê? Vai ter um desequilíbrio ambiental, né? Vai alterar, e no caso, as cadeias alimentares aí, no caso aí, as aquáticas, né? E mais alguém quer falar, galerinha? Então, vamos lá. No número 2, considerando o exemplo de desequilíbrio ambiental citado no texto, elabore uma teia alimentar com os seres vivos mencionados, respeitando as informações fornecidas. Então, olha só. O que nós temos lá no texto? A gente sabe que a gente vai sempre começar, então, as cadeias ou teias aí pelo produtor, né? No caso, a planta. O que nós temos nós temos de planta aí no texto para começar a nossa cadeia, a nossa teia alimentar, porque vai começar um cantinho. Nós falamos o quê? Que as anchovas e as sardinhas, elas se alimentam de quê? Quem lembra? Ó, para começar, falou lá no texto das algas, né? Das algas microscópicas, né? Então, nós vimos aí as algas. Depois, nós falamos que essas algas servem de alimento para anchovas, né? Que são uma espécie de peixe, e também para as sardinhas. E aí, as anchovas, aí vai seguir. A tia não vai anotar tudo aqui, porque é só para a gente conversar. As anchovas vão servir de alimento. Ó, a alga serve de alimento para anchova e para sardinha. A anchova serve de alimento para o alcatraz do cabo e para os pinguins africanos. A sardinha vai servir de alimento para o alcatraz, pinguins e para as merluzas. Então, nós temos aí seres que fazem o quê? Que eles servem um de alimento para o outro. Então, eles se entrelaçaram. Então, nós temos aí uma teia alimentar. Bom? Aí, na número 3, pergunta assim, ó. O que nós podemos fazer, né? Que atitudes nós podemos tomar no nosso dia a dia para diminuir essa pesca excessiva nos oceanos? O que nós vimos aí que pode ser feito lá no finalzinho do texto? Quem lembra? Olha aí, o último parágrafo, vocês já sabem o que é um parágrafo. Olha o último parágrafo do texto. Algumas atitudes que nós podemos ter para diminuir, para contribuir, né, com essa redução da pesca. Primeira coisa, quem come muito peixe pode fazer o quê? Passar mal? Não. O que pode fazer para reduzir, para diminuir a pesca? Olha lá, gente, no último parágrafo do texto, ó, a boa notícia é que algumas atitudes adotadas no nosso dia a dia podem contribuir para reduzir o problema da pesca excessiva. Aí vem o que a gente pode fazer. O que vem falando aí que a gente pode fazer?
Mais arroz, mais feijão, parece que não é Olha café. só, acompanha aí, vamos falar dos alimentos que nós estamos falando aí no caso dos oceanos. Olha o que que o nosso... Quem achou o último parágrafo? Fala para ti. Quem achou o último parágrafo do texto da página 34? Ó, não começa aqui, ó. A boa notícia. Acharam? Sim? Sim ou não? Então vamos lá. Olha o que que falou ali. A boa notícia é que algumas atitudes adotadas podem contribuir para reduzir o problema da pesca excessiva. Quais são as atitudes? Quem continua lendo aí para nós, para a gente ver quais são as atitudes? Reduzir o quê? Pode ir, Lara. Já vi que você ligou o microfone. Que a gente come, parar de comer tanto peixe. Isso, olha só. Então, nós vimos ali no finalzinho do texto, ó. Reduzir o consumo de peixe, ou seja, comer menos, né? Outra coisa, dá preferência para esses peixes pescados de forma artesanal. Aquele pescador que sai num barquinho e pesca só um pouquinho de uma vez, em vez da gente comprar lá no supermercado sardinha, bacalhau em grande, salmão que eles pegam em grande quantidade, né? E também o que que falou? Pressionar os governantes para criarem leis. Como que a gente pressiona, tia? A gente manda e-mail, a gente manda uma carta, né? Faz tenta fazer algum evento para chamar a atenção, nesse sentido assim, beleza? A atividade da página 35, aprender é divertido, a gente vai fazer quando a gente voltar para a sala. É mais uma que a gente vai fazer na sala. Por quê? É uma atividade que a gente vai formar uma teia. Perceberam aí que a professora está com um rolo de barbante na mão? É uma dinâmica bem legal que um vai passando o rolo de barbante para o outro, né? E aí depois a gente vai formando uma teia, tem toda uma dinâmica por detrás disso. Tem como a gente fazer isso online? Não tem. Então a gente vai fazer isso aí na próxima aula, tá bom? Na próxima aula que a gente estiver na escola, tá, gente? Então, olha só, vamos seguir aqui. Número 1. Observe a representação de uma teia alimentar aquática. Então, nós temos aqui, ó, as algas que servem de alimento para o girino. O girino serve de alimento para a barata d'água e a barata d'água serve de alimento para o peixe guaru. Barata d'água? As algas também servem de alimento para o peixe guaru, tá? Então, nós temos aqui, ó, alga serve de alimento para o peixe guaru e para o girino. Temos aqui os restos de seres vivos que servem de alimento para a larva de mosquito, para o peixe guaru e para o girino. Nós temos a larva de mosquito que serve de alimento para o peixe guaru e para a barata d'água. Então, vocês perceberam que aí é uma teia, né? Porque tem alguns seres vivos aí que servem de alimento para vários seres vivos ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos falar assim, o que é uma teia alimentar? O que a gente pode falar que é o que uma teia alimentar? A letra A pede assim, ó, caracterize uma teia alimentar. A gente pode falar que é o quê? São diversas o quê juntas? Isso, são diversas cadeias alimentares juntas, né? Onde um ser vivo pode servir de alimento para vários seres vivos, né? Vamos colocar isso aí, então? Deixa eu tirar o maiúsculo aqui. Lembrem-se de começar com letra maiúscula a resposta, terminar com o ponto final.
Quando terminarem, me avisa, tá bom? Deixa eu ver quem entrou depois. Isabelle. Lavínia. Tudo bem, Lala? Isabelle, que eu não tinha visto ainda. Oi, Nana. Agora, Luísa, que está segurando o Daniel. fone. É que ele acordou. Lindo, tá lindo. Quem tá no iPhone aí é o Davi, gente? Por que não apareceu aqui? É o Davi? É Laila, né? Tinha sumido a imagem dela aqui. Ok, galerinha? Sim. Espera aí, tia. Tá, tia, tá esperando. Terminei, tia. Tá. Isabelle, tá tranquilinho aí? Sim. Lavínia? Murilinho? Sim. Luísa, podemos seguir? Pode ir, tia. Então tá bom. Então vamos lá. Letra B. Classifique os seres vivos dessa teia em. A gente vai citar aí o que a gente tem de produtores. Quais são os seres vivos aí considerados como produtores? Lembrando que o produtor é o quê? Aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento. Quem é que produz o próprio alimento aí nessa teia? Água. Isso, as algas, né? É. Algas de... Ok. Agora a próxima, os consumidores. Quais são os consumidores? Aqueles que se alimentam das plantas ou se alimentam de outros seres vivos? Quais são? Vamos, gente. Girino se alimenta da Girino, mais o quê? Barata da água, o guaru, Barata d'água. larva de mosquito Isso. e girino. Larva de mosquito e mais o quê? Tem mais um, gente, é o maior de todos. Guará. Peixe guará. Isso. E o guaru. Ok. Tá dando para ver aí, gente? Porque tá meio grande aqui, ficou meio em cima. Tá dando para entender? Na hora que pudermos seguir, vocês avisam, tá bom? Terminei, tia. Tá. A tia vai esperar os coleguinhas todos terminarem, tá bom? Terminei. Ok. Terminei, tia. Então vamos lá. Todo mundo? Sim. Então vamos lá. Letra C. Identifique pelo menos 3 cadeias alimentares formadas pelos seres vivos que compõem essa teia. Então, olha só. Nós vamos escrever aqui 3 cadeias alimentares. Lembra que a cadeia é aquela que tem a sequência, que começa lá no produtor, ou pode começar em algum outro animal aí, igual ali no caso dos seres, do resto de seres vivos ali, não começou exatamente ali no produtor, né? Mas vamos montar a nossa cadeia. Lembra que a cadeia não é quando um ser vivo serve de alimento para um monte, é na sequência. Então, qual que nós podemos começar aqui? Vamos colocar qual primeiro?
Isso. A alga que serve de alimento para quem? Girino. Para o girino, que serve de alimento para quem? Barata. Para Da barata, água. para barata d'água. Água. E a barata d'água serve de alimento para quem? Para os girinos. Não. Pro guaru. Guaru. Isso. Então, aqui nós montamos uma. Acabou ali, certo? Qual a Sim. outra que nós podemos montar? Vamos começar de novo com a alga. A alga serve de alimento para quem ali? A outra sete. Guaru. Isso, serve de alimento para o guaru. Ok, acabou ali. Qual a outra que nós podemos montar? Pediu 3. Não dá mais para começar das algas, ó. Porque ali nós já vimos que ali não dá. Vamos Dá começar pra então o começar quê? do resto dos seres vivos. Isso, restos de seres vivos que vão servir de alimento para quem? Larva de mosquito. Isso, larva de mosquito, que vai servir de alimento para quem a larva de mosquito? Guaru. Isso, para o guaru. Ok. Pronto, fizemos 3 cadeias alimentares aqui. Tranquilo, galera? Pera, tia. A tia tá esperando, pode ficar tranquilo. Tá. Ô, tia, que horas que a aula acaba? 5:10. Tá perto, né, tia? E faltam alguns minutinhos só. Falta só 8 minutos. Vai dar pra gente terminar as ciências, tá bom? Uhum. Pronto? Não. Tá. Tá, teve uma pessoa que falou não, então a tia vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Pronto, tia. Pronto, tia, pode ir. Ok, então vamos para a última dessa página aí. Letra D. O que aconteceria se uma substância tóxica produzida pelo ser humano matasse todas as larvas e girinos desse ambiente? Se todas as larvas aqui que servem de alimento para o guaru e para a barata d'água e o girino que serve de alimento para a barata d'água, se todos eles morressem, o que ia acontecer? Não ia dar alimento? Aí esses dois não teriam alimento. Então, quem não se alimenta, acontece o quê com quem se alimenta? Morrer. Aí eles vão. Isso. Então, olha só, a quantidade de guarus e de baratas d'água, essa quantidade provavelmente ia diminuir, porque estaria sem alimento. Aí, quando a gente não se alimenta, fica doente e morre, não é assim? Sim. Então, vamos lá. A tia vai colocar aqui no cantinho, porque ficou muito embaixo ali, tá bom? Próximo slide a tia tenta fazer só mais para cima. Tá bom. Então, vamos lá. A quantidade de guaru e barata d'água. Ô, tia, isso é para escrever aonde? Na letra D, tá? A tia vai terminar aqui e vai arrastar lá para baixo. Diminuiria porque eles iam ficar sem alimentos, né?
É na letra D, tá? Tá, galera? A tia não vai colocar ali, porque senão vai ficar muito embaixo para vocês verem. Deu para entender aí? Sim. Sim. Tá bom. Ok, todo mundo? Espera aí. Ai, tia, quem que tá soprando? Deixa eu ver aqui. Agora bem. ninguém. Acabei. Ok. Quem já acabou já pode pegar e ficar com lápis de cor vermelho na mão para a gente fazer a próxima tarefa. Tô, tia. Tia, eu coloquei que a quantidade de barata da água ia ser de guaru e barata da água ia ser extintos. Ótimo, tá certinho também. Ok? Podemos seguir? Sim. Sim. Então vamos lá. Na próxima página, nós temos aí um texto mais curto para fazer a leitura, né? Página 37. Ó, leia o texto e em seguida faça o que se pede. Quando os pinhões amadurecem, a fartura de alimento altera toda a vida na mata, pois são muitos os animais que se alimentam dessa semente, entre os quais podemos citar ouriços, pacas, esquilos, gralhas, ratos, entre outros. Cada um desses animais deixa alguns vestígios que são peculiares, que são umas características para a diferenciação entre eles. A gralha azul, por exemplo, que utiliza a araucária para fazer seu ninho, esconde seu alimento no oco dessas árvores. Já o macaco bugio e o ouriço são dotados de uma curiosidade, de uma curiosa habilidade. Eles são capazes de debulhar cuidadosamente as pinhas que guardam os pinhões. O que sobra é aproveitado por besouros, formigas e uma infinidade de insetos. Alguém já viu aqui o pinhão no supermercado? Tem, lá no Casagrande vem numa vasilhinha transparente. Alguém já viu a semente de pinhão? Eu não. O pinhão é uma semente de uma árvore. Uma árvore de pinhão. Ela é uma semente de uma árvore chamada araucária, que tem muito na região sul, né? E o pinhão ele é usado para fazer diversos pratos típicos. Então, olha só, a primeira coisa que está pedindo para você fazer aí. Pinte de vermelho o nome dos animais que se alimentam do pinhão. Quais são os animais lá no texto que nós vimos que se alimentam do pinhão? Ouriços. Ok, então vamos lá. Eu vou riscar aqui, deixa eu colocar a cor vermelha, porque está pedindo para fazer de vermelho. Ouriços, mais o quê? Pacas. Ok, mais o quê? Quilos. Aham, Gralhas. sim. Ratos. Ok. Aí o texto continua falando de outros animais. Quais são os outros? Gralha. Isso, gralha azul, aquele pássaro bonito, que tem até a lenda da gralha azul, mas o quê? Formigas. Vou continuar na ordem de quem falou aqui primeiro, o macaco. O macaco, mais o quê? Já disse, tia. O ouriço tá lá em cima, mas vou marcar aqui de novo. E mais o quê? Quem mais? Formiga. Formigas. Antes da formiga tem o quê? Besouro. Isso. E mais o quê? Uma infinidade. Insetos. Isso, e os insetos. Então, todos esses animais aí, ó, se alimentam só do pinhão, tá vendo? Como é que um pode servir de alimento para vários ao mesmo tempo?
Nossa, tia. Ok, podemos seguir? Já deu aqui, mas eu vou passar um minutinho, tá bom? Ó, só para a gente terminar aqui. A letra B. Os seres humanos também se alimentam do pinhão, utilizando-o em vários pratos típicos da região sul do Brasil. Que papel os seres humanos desempenham nessa cadeia alimentar? Quando eles comem o pinhão, ele é o produtor, o consumidor ou o decompositor? Consumidor. Isso, consumidor. Tia, hoje já deu a hora. Já. Tem problema se a tia passar só um pouquinho? Porque eu acho que não tem outra aula depois da nossa hoje, não. Então, eu posso usar a sala só mais um pouquinho. Só para explicar a C para vocês, tá bom? Tá bom. Já vou explicar. Tia, é e pra aí eu vou marcar deixar- Tia, é pra marcar de vermelho? Não, é porque eu já estava com o pincel vermelho Ah. ali, aproveitei o embalo, tá bom? Uhum. A letra C, galera, olha só, a árvore araucária, ela está desaparecendo em virtude da utilização de sua madeira pelos seres humanos e do desmatamento para dar lugar a plantações e cidades. De que maneira a extinção da araucária, dessa árvore, pode afetar o ecossistema do qual ela faz parte? Se as árvores de araucária acabarem, o pinhão vai acabar, porque é um fruto da araucária. Aí o que vai acontecer? Os ourinhos Mas que das comem elas, graças. comem os pinhões, vão ser extintos. Isso aí. Então, olha só. Que você alimenta. Isso, então olha só, vocês vão depois completar aí que todos esses animais que nós falamos aí podem diminuir, podem até entrar em extinção por ficarem sem o alimento, ok? Beleza? Beleza. Então, tá bom, meus amores. Deixa a tia fechar aqui para ver todo mundo agora para dar tchau. Tchau, Por hoje tia. é só. Tchau, tia. Até amanhã. A tia espera vocês no mesmo horário, tá bom? Beijo. Tchau, tia. Tchau. Tchau.